Vamos adiante. Qual o teu nome? Pergunta Jesus ao espírito impuro. Legião, responde o espírito. É o meu nome, porque somos muitos. Então, aquele homem não estava sendo alvo de uma obsessão de apenas um espírito. Haviam muitos espíritos que estavam juntos obsidiando este homem. E rogava-lhe, quer dizer, ele respondeu a Jesus, que se chamava Legião, e é um nome bastante representativo exatamente de como se configura o ataque, não é? A obsessão, era um grupo, e rogava a Jesus. Esses espíritos, então, falando pelo seu representante, que não o enviasse para fora da região. Olha, que interessante, não é? Já sabemos que ou ele saía, ou ele saía. Jesus mandou ele sair. Então, não tem assim, não saio, não saio. Ele sabia, é filho do Altíssimo. Você vai dizer, não. Se ele mandou sair, não tem como dizer, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não tem. Jesus falou, sai dele. Não tinha outra forma, tinha que sair. Então ele pediu, não nos envie para fora da região. Nessa região, havia, junto ao monte, uma grande vara de porcos. Sabemos que vara é o coletivo de porcos, não é? Então, uma grande quantidade de porcos. E rogavam-lhe esses espíritos, dizendo, envia-nos aos porcos, para que entremos neles. E lhes permitiu. Muito bem. Então, aqui nós temos o quê? A misericórdia. Existe a justiça, sai desse homem. Mas existe a misericórdia. Até porque o próprio Jesus disse para que pedíssemos. Vejamos como é importante. Esses espíritos eram impuros? Sim. Mas reconheciam o poder de Jesus. Portanto, quando eles pedem algo e tem esse algo atendido, faz diferença? Há um quê de misericórdia. E isso, e temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Muitas vezes, quando salvamos a vida, podem dizer, mas eles estão mortos. Nós estamos falando da vida espiritual. Há um malfeitor, porque vem a questão se devemos, se é válido, dar a vida a um malfeitor, por um malfeitor. E o Espírito responde que nós não temos ideia do que algo assim pode representar para aquele espírito que sabe que não tem direito a isso, que não merece isso. Como assim um homem de bem dá a vida por mim? Ali está semeada uma semente gigante do bem e da misericórdia. Isso mexe. Pode não mexer agora, daqui a 100 anos, mas está lá e uma hora vai brotar. Jesus mandou sair, não havia como não. Mas eles pediram para ir para a vara de porcos. Ora, eles deviam estar vampirizando as energias vitais daquele homem. Porque o que aqueles porcos poderiam oferecer a eles que pudéssemos correlacionar aquele homem que eles obsidiavam? Existe um tipo de obsessão chamada de obsessão por vampirização. Ou seja, ali não há uma questão pessoal, ali simplesmente há a absorção de energias vitais pelos espíritos vampirizadores, né?
quando eles pedem a vara de porcos, o que tem aquela imensidade de porcos em comum com o encarnado, fluido vital. Então, eles pedem, olha, outra coisa, eles simplesmente não saem, poderiam, não é? Atacar os porcos. Eles pedem a Jesus se poderiam fazer isso. Senhor, já que vamos ter que sair daqui, permita-nos podermos nos juntar aos porcos. Rogavam-lhe, então, envia-nos aos porcos para que entremos neles. Não vamos entrar na questão do entremos, que nós sabemos, não é? Que esse entrar é simplesmente se ligar fluidicamente, ok? No versículo 13, nós temos, ele lhes permitiu. Então, houve um pedido e Jesus autorizou que fosse assim. Não vamos esquecer que esses porcos não eram porcos selvagens. Eram porcos que pertenciam a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas. Certo? Importante também lembrar que judeus não comem porcos, não é? Mas eles não estavam em terras, eles estavam para lá do lago. Tá? Então, daí nós vamos ver por que haviam porcos. Naquele tempo, por que os judeus não comiam porcos? E os judeus mais fiéis à lei judaica também ainda hoje não comem. Porque era considerado um animal imundo. Olha que interessante. O espírito era impuro e pedia para ir para um animal, para os judeus, um animal impuro também. Então, Jesus achou que era praticamente, estava tudo muito bem, não se perdia realmente nada. Quer dizer, vamos pensar no direito de propriedade, mas Jesus não veio para tratar com encarnados ou questões materiais. Jesus veio para nos salvar. E nos salvar não a nossa carne, que é temporária mesmo, não é? Mas para salvar as nossas almas. Então, aqueles espíritos eram de interesse de Jesus, não os porcos, certo? Então, o que aconteceu? Depois que Jesus permitiu, depois de saírem de quem? Ou da onde? Daquele homem, ok? Os espíritos impuros entraram nos porcos e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar. Cerca de 2.000 porcos e sufocaram-se no mar. Ou seja, se afogaram, certo? 2.000. A vara não tinha pouco porquinho, não. Eram 2.000. Mas nós também não sabemos. Ele disse que eram muitos, lembremos? Eram muitos espíritos.